Pode entrar. Olá, Olá! Izzy. Olá, pessoal. Como vai você? Lá é num dia, né? Exata- Leumir! Exatamente. Um prazer falar com vocês e obrigado pelo convite. Eu acho que é a primeira vez, né, que a gente está fazendo a nossa live aqui juntos e com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Então, estou feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. E para quem não me conhece ainda, né, eu sou Leomir Gonçalves, consultor regulamentado de imigração aqui no Canadá, aqui na Invisa Immigration. E a gente tem ajudado aí muitos, né, brasileiros, pessoas de várias partes do mundo a realizar esse sonho, né, de tornar o Canadá a nova casa, não é verdade? Justamente. É um prazer ser parceiro de vocês também, porque eu sei que vocês trabalham super bem. Gente, é uma empresa fantástica, eles têm uma equipe muito legal. Então, acredito, se vocês querem isso aqui, ó, eles estão ali para isso. Eu faço minha parte, que a gente vai falar, que eu sou professor de francês, e ele faz a parte de imigração. Então, vamos começar, gente? Pode entrar, né? Muito legal, viu? Vamos lá. Ele está no Canadá num dia. Que horas são lá? Aqui eu estou em Vancouver, né? Então na parte oeste, Em Vancouver, tá 2 da tarde ainda. 2 da tarde. E aqui tá 19 horas. Então é Cinco horas bem. agora, né? É a noite aqui. Então vamos lá. Antes de tudo isso, ele vai se apresentar, tá? E ele vai falar um pouco do cargo dele, o que, que ele faz, tudo isso. E vai falar sobre também o EV e Visa Immigration, o que, que eles fazem, os programas que eles têm também. Então, pode falar, Luanir. Bom, conforme, né, eu já disse o meu nome, mas vou repetir porque muitos de vocês estão se juntando agora. Meu nome é Leomir e eu sou, né, consultor de imigração, né? Vamos falar em português. Consultor de imigração regulamentado aqui no Canadá. E eu trabalho aqui na Invisa Immigration. Nós somos um grupo de imigração que oferece serviços adicionais aí também, de todo o suporte àquelas pessoas que querem fazer um plano de imigração para o Canadá. Então a gente oferece, além, né, de todo o suporte na parte de imigração, nós oferecemos também o suporte na parte educacional para aquelas pessoas que querem vir estudar, fazer um plano que pode lhe dar para uma residência permanente, buscar a oportunidade de crescer no mercado de trabalho através dos estudos também. E nós oferecemos também, Lise, um suporte na parte de carreiras. Então nós temos o nosso Isso aqui é muito bacana, é muito bom. Hub. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco depois, um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem como é. E ajudar, né, nesse momento de transição, né, para o mercado de trabalho canadense. E nós oferecemos também o suporte do planejamento financeiro, né? A gente entende que o processo de imigração, na maior parte das vezes, vai exigir aí uma comprovação financeira. Então, de uma certa forma, a gente ajuda os nossos clientes a entenderem e se planejarem financeiramente para executar esse plano. Então, nós conseguimos aqui no Grupo Ivisa oferecer todo esse suporte para que as pessoas tenham, né, de uma forma facilitada, mais tranquila, esse caminho aí para chegar até aqui no Canadá. Então, o que vocês precisam, Muito bacana. conte com a gente. Então, quer dizer que as pessoas realmente, quando faz consultoria com você, você caminha eles e vê realmente qual processo seria o melhor para eles. Se seria melhor estudar ou seria melhor fazer um processo de imigração, né? E você trabalha com o Canadá todo, né? Não é somente um lugar só, você trabalha com o Canadá todo. Exatamente. Nós temos aí, né, o nosso grupo de consultores de parceria que a gente consegue oferecer o suporte para o Canadá todo. Então, apesar de eu morar aqui em Vancouver, a gente consegue atender os clientes aí em todo o Canadá. Então, as pessoas não se perdem com você realmente, né? Não. Não se perde. Não. Não se perde. Tá vendo, gente? Não se perde. Ele vai dizer exatamente os documentos que você vai precisar, quais são os documentos de preenchimento, porque eu sei que é muita coisa, não é pouca coisa, né? Sim. É um processo um pouquinho burocrático, né? Então, assim, nós entendemos e acompanhamos aí todas as atualizações que vêm do governo. Então, de uma certa forma, a gente sempre vai ter certeza que você vai estar fazendo a aplicação de forma correta, atendendo todos os requerimentos para evitar imprevistos durante o processo. Imprevistos geralmente podem estar relacionados na perda de tempo e investimento, né? Dinheiro. Então, de uma certa forma, nosso trabalho
pesquisar e trazer segurança para o seu processo também. Uma coisa que eu quero entender, vocês são uma empresa que trabalha com o inglês, né? Se você tem cliente inglês, você tem gente que fala inglês, né? Você fala com as pessoas que falam português. Tem também espanhol, você trabalha com outro idioma ou somente o português ou o inglês? Eu atendo vários clientes aí da América Latina também e Europa, né? Espanha também, tem alguns clientes na Espanha. Então a gente, além, né, dessas línguas aí que são faladas em boa parte do mundo, nós também temos uma divisão no Irã, né? E nós atendemos clientes do Irã também. Uau, legal! Sim. Então, isso aqui é bom, né? Porque o fato que vocês falam português, então para eles você vai se sentir muito mais confortável falar com a gente que fala a língua deles, né? Isso aqui é um fato. Um fato, a gente sente... É de toda essa burocracia que às vezes conseguir algum documento no Brasil pode ser, né? Então, de uma certa forma, a gente consegue agilizar e ajudar as pessoas nesse sentido também. Isso aqui é muito bom. Então, vamos lá. Dentre todos os programas que você fala, qual é aquele que é mais comum? Bom, Lise, nós temos um programa, um sistema, vamos assim dizer, de imigração, que é o Express Entry, que foi implementado lá em 2015, né? Então, enfim, já vive um momento de maturidade, que dentro da imigração econômica é a porta de entrada para muitas pessoas. E um ponto muito importante, né, sobre o Express Entry é que não exatamente a pessoa precisa estar aqui no Canadá para fazer o processo. Muitas pessoas conseguem fazer o plano da residência permanente através do sistema do Express Entry, até mesmo morando fora do Canadá. Eu tenho muitos exemplos. Legal. Conseguiram vir para o Canadá como residente permanente. Então, o Express Entry hoje é o carro-chefe aí, né, em termos do processo de imigração econômica para o país. E a gente tem uma variedade, né, enorme aí de processos provinciais também, que na área econômica, né, são a porta de entrada para muitas pessoas terem a residência permanente no país. Entendi. E quais são os pré-requisitos para poder fazer esse Express Entry daqui do Brasil, por exemplo? Estou falando do Brasil porque eu estou no Brasil, né? Eles pedem alguma coisa especial? Como é? Sim, o Express Entry ele é um sistema baseado em pontos. Então, de uma certa forma, eles vão avaliar alguns critérios dos candidatos, do cônjuge, quando há, né, cônjuge também envolvido no processo. E esses critérios são o fator idade, o fator educacional, o fator proficiência de língua, que é muito importante. E daí, né, quando a gente está falando de língua, a gente está falando das línguas oficiais do Canadá, o inglês, o francês. Não necessariamente tem que ter os dois, mas se tiver os dois, melhor ainda. A gente considera também, né, a experiência de trabalho, tem que ser uma experiência de trabalho profissional, qualificada. E o processo também vai exigir, na maioria das vezes, uma comprovação financeira. Então, são critérios que a gente na individualidade de cada cliente, qual é o potencial para a gente seguir com o plano, né, através do sistema do Express Entry. E é um plano que não funciona para todo mundo, né? A gente não pode generalizar nesse sentido, mas é um plano que dá oportunidade para muitas pessoas fazerem o plano da residência permanente acontecer. Então, quer dizer que se a pessoa mostra esses pré-requisitos, ele vai ser considerado um candidato bem legal. E o que impacta eles não ser um bom candidato requisito para realmente fazer esse processo de Entry Express? Bom, nós vamos considerar aí que o desafio do sistema do Express Entry é proficiência de língua. Então, nós estamos falando que, na maioria das vezes, né, ou inglês ou francês a pelo menos um nível avançado, preferencialmente, em alguns casos, aí, ter a proficiência intermediária na outra língua também vai ser excelente no processo. E a gente está falando também que nível educacional é algo que pode pesar bastante, né, nesse sistema da Express Entry. Então, nós vamos também analisar com cada cliente qual é o seu nível educacional, onde você estaria em termos da pontuação, comparar isso com a sua proficiência de línguas também. E outro fator que eles consideram, e por ser um processo, vamos dizer que facilitador, né, em termos de imigrar para o Canadá, muitas vezes as pessoas conseguirem fazer isso mesmo estando fora do país, eles consideram o fator idade. Por que o fator idade? Porque idade é uma preocupação para aquelas pessoas, né, que estão aqui no Canadá
fazendo esse planejamento aí para a imigração, porque eles querem receber esses números de imigrantes que a gente vê aí todos os anos, de acordo com o plano de imigração, para que a gente possa continuar suprindo as pensões, né, as aposentadorias com o passar do tempo. Então, quanto mais profissionais jovens nós tivermos hoje, a gente vai conseguir continuar girando aí essa cadeia de pessoas pagando imposto e pessoas, né, recebendo as pensões. Então, por isso que eles priorizam bastante essa questão de fatuidade dentro do sistema do ex-presente. Então, para você ter uma ideia, dos 20 aos 29 anos, a pessoa tem a pontuação máxima, e a partir dos 30 a gente começa perdendo ponto a cada aniversário. Então, entendi. Mas se eu tenho 45 anos, eu não posso aplicar? para o ex-presente, a gente pode ter uma certa dificuldade, principalmente para quem a partir dos 45 a pontuação zero, desculpa. Então, de uma certa forma, idade é um fator importante no sistema do ex-presente. Quer dizer que quem tem 45 anos não pode aplicar? Não. Não. O ex-presente não seja a melhor opção, a gente vai optar aí por possivelmente programas provinciais, né, que vão abrir através do suporte de uma das províncias aqui do país. Então, quer dizer que o Entry Express é mais a coisa mais geral. E se você faz uma análise de cada... Gente, isso que você tem que entender. É muito importante você analisar seu perfil. Porque se você não faz essa análise do perfil e você começa a fazer tudo sozinho, você pode chorar. Porque você vai um tempão fazer um monte de coisa, porque não é uma coisa fácil, e você não sabe se realmente você tem um perfil. Então, é muito importante de ver realmente se você tem um perfil. E é uma coisa interessante que ele falou, que em cima disso ele vê que você não serve por um programa, ele vai olhar se tem outras possibilidades. Então, sempre tem possibilidade, mas é importante você ver esse perfil com Evisa para saber realmente se você é um candidato legal. Tem uma hora que você falou também a questão de educação. Se uma pessoa tem, por exemplo, um bacharelado, ou talvez somente um curso técnico, isso aqui é bom ou tem que ser um nível maior? Tem que ser mestrado, doutorado, o técnico aceito? Tem alguma coisa que pode impedir? Eu tenho 35 anos, perdi alguma pontuação de idade, mas eu não sou ruim. Mas eu tenho um curso técnico de eletricidade. Isso aqui seria considerado legal? Bom, quando a gente considera... É só para fazer uma assimilação, sabe? Cursos técnicos, antes disso, deixa eu mencionar uma outra coisa. Qualquer título educacional que não seja completado no Canadá vai ter que passar por uma equivalência educacional, ou seja, eles vão educacional que você tem com o sistema educacional canadense. E o que acontece com os títulos educacionais técnicos do Brasil, por exemplo, é que eles vão ser validados aí como Secondary Education, ou seja, comparável a um ensino médio, high school. Tá? Então, como funciona o nível educacional dentro do sistema do ex-presente? A gente começa com o nível de high school, depois a gente tem programas de um ano, por exemplo, tecnólogos, a gente tem tecnólogo aí de um ano, a gente tem... Os dois, um ano? É um ano? Sim. A gente tem certo. 3 anos, a gente tem tecnólogo de 3 anos e bacharel de 3 anos ou mais. E acima disso a gente tem, né, um bacharel ou um tecnólogo de 3 anos e uma pós-graduação. Então a gente já subiu de nível ali. Acima disso, sim, doutorado. De uma forma geral, tá? Não que a gente esteja desenhando um plano ali para as pessoas, mas de uma forma geral, se a gente tiver um programa de 3 anos ou mais e um segundo título educacional, depende de uma pós-graduação, por exemplo, a gente aumenta as chances. Porque ele... Vou fazer uma comparação para você. Se a pessoa tiver a proficiência avançada no inglês ou francês, com bacharel, quando a gente compara nessas duas habilidades, eu ganho 25 pontos. Tá? Sim. Agora, se a pessoa tiver o inglês ou francês avançado e tiver 2 títulos educacionais, sendo um deles um programa de 3 anos ou mais, a gente dobra essa pontuação. De 25 a gente vai para 50. Uau! Então é muito bom ter um segundo idioma, então. Não, nesse caso a gente está falando de ter um segundo título educacional. Isso que é nacional. Ok, eu entendi. Tá, desculpa. A gente vai, né, ganhar pontos adicionais se você de repente fizer uma pós-graduação. Né? Então a gente vai analisando isso. E claro, caso a caso, talvez no perfil do cliente não vai ser um divisor de águas, então a gente vai ter que
partir para outras oportunidades. Só fiz essa comparação para vocês entenderem um pouco melhor aí essa dinâmica da pontuação e quanto o nível educacional tem um peso interessante também. Mas, claro, proficiência de língua tem esse peso aí e a gente já vai trazer esse assunto. Muito grande também. Quer dizer, eu só vou parar você um pouquinho, porque às vezes, quando você fala, corta um pouquinho. Eu queria saber se o povo está sentindo a mesma coisa que eu. Está cortando aqui, todo mundo está ouvindo direitinho? Vocês conseguem me ouvir bem? Porque às vezes corta um pouquinho, não sei se eu, talvez você, mas às vezes eu sinto, você fala e vai cortando. Tá tudo bem, gente? Pode assinar aqui se tá tudo certo? Você tá vendo aqui com o pessoal? Sim, alguém respondeu ali que sim, Douglas. Aqui tá ótimo, ele tá dizendo, ouvindo bem. Pronto, então vamos continuar. Deve ser eu mesmo. Bom. Deve ser eu, talvez que... Então, vamos lá. Aí tem uma pessoa que perguntou quanto custa uma consultoria. Se a gente vai ver isso aqui no final, né? Eles têm um site, ele vai falar tudo direitinho para vocês, certo? A gente vai responder as perguntas depois, viu, gente? Não se preocupa. Então, ele estava falando do perfil. Você viu o perfil que falou a idade, a educação, a experiência, as coisas, tá? E, então, melhor candidato, já falei, pronto. A pessoa pode emigrar qual lugar, se eu vou com o programa que você falou do general, não? O Entry Express. Eu posso escolher a província que eu quero ou eu tenho que ir uma província específica? No caso do Express Entry sozinho, o processo, né? A pessoa ela pode se estabelecer em qualquer lugar do Canadá, exceto a província de Quebec. Então, porque o Quebec tem um programa dele, né? Se a pessoa... Tá vendo? Eu não tô te ouvindo. Deve ser eu, não sei, eu não tô te ouvindo. Pode falar. Consegue me ouvir agora? Agora eu tô te ouvindo. Então tá bom, vou continuar. Se a pessoa tiver o início, né, do processo de Express Entry e de alguma forma fizer um processo provincial que é vinculado ao Express Entry, nesse caso, quando a pessoa faz um processo provincial, ela vai assumir o compromisso de residir naquela província, né? Então, tá. Você vai estar se limitando àquela província. Então, um exemplo. Na nossa província, Colômbia, a gente tem um processo de imigração provincial que é vinculado ao Express Entry. Então, quem faz esse processo assume o compromisso de residir aqui na província. E quando ele recebe o passaporte, você tem um passaporte, está escrito que você tem que ir, por exemplo, diz que você fez o processo do programa do Ontário. Está escrito no passaporte essa coisa? O que acontece se a pessoa, de repente, vai em outro lugar e não vai aonde que foi aceito? Bom, nesse caso, a primeira pessoa vai receber a residência permanente, né? Depois que a pessoa reside aqui como residente permanente, é que ela recebe o passaporte, né? Que ela vai ser o canadense. Então, tem que fazer a aplicação da cidadania depois. Então, são duas etapas. São duas coisas diferentes, né? Mas nenhuma das duas vai estar escrito especificamente ali, né? Que você tem que residir especificamente naquela província. O que acontece, Lizzie, é que tanto o residente permanente quanto o canadense, eles têm o direito da mobilidade, ou seja, eles podem morar em qualquer outra província. Então, se a pessoa fez um plano de imigração com determinada província e depois de se tornar residente permanente, a situação mudou, você fez o seu melhor para se estabelecer naquela província e agora, né, que esse plano está mudando, ou seja, não era nada que você já tinha planejado antes de se tornar residente permanente, você tem um direito de ir e vir. Né? Algum momento você pode ser questionado pelo governo canadense? Você pode, né? Principalmente quando você vai fazer uma aplicação de citizenship, né, da cidadania, que você apresenta tudo ao governo novamente. Mas, ao mesmo tempo, se foi uma mudança após a pessoa se tornar residente permanente, né, não foi algo que a pessoa usou o processo de imigração provincial, mas depois, né, já sabia que ia morar em outra província, não deve ter nenhum problema. Agora, se a pessoa morou, fez o processo, mas já tinha, por exemplo, tudo planejado para ir para uma outra província, ela mentiu no processo de imigração, né, quando ela assumiu o compromisso. E nesse caso, pode perder, né, o status, mesmo que você já tenha sido garantido uma residência permanente, o governo pode remover sua residência permanente. Então quer dizer que eles vão realmente dar, porque está tudo escrito dentro do programa, eles sabem exatamente o que está acontecendo. Exato. Então, quando ele vai pedir a cidadania, isso aqui pode complicar. Sim.
Ah, então, gente, você está entendendo, né? Então, quer dizer que se você aplica na profissão exatamente que você quer ir voluntário, o Winnipeg ou outro lugar, vocês têm que ir onde que foi chamado, Exato, né? É uma questão de ética, né? Questão de respeito pela província que você foi chamada, né? exatamente. Exatamente. Então, vamos continuar. Ah, a pessoa pode, por exemplo, ele quer aplicar no Entry Express e aí quer aplicar também para do Quebec. Ele pode fazer duas aplicações ao mesmo tempo? Bom, a gente tem que tomar cuidado com aplicações nesse sentido, porque quando a gente está falando, né, que você vai fazer o processo via Express Entry, você está assumindo o compromisso que você vai residir fora da província de Quebec. Daí, se você resolve fazer o processo de Quebec, algum processo que você se qualifique em algum momento, você vai estar se contradizendo, né? Uhum. Você está dizendo que você vai se estabelecer fora de Quebec na sua aplicação de Express Entry, mas na outra aplicação você está dizendo que você vai morar em Quebec? Tem coisa errada, vamos ter que investigar isso. E daí pode ser que no final você perca, né, os dois processos. Então é importante assim, ok, se você de repente já fez uma aplicação, essa aplicação é o seu plano principal, mantenha esse plano. Porque tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo que se contradizem ali, né, durante o processo, vai ser complicado para você depois. Então é importante ter. Isso aqui é uma boa dica. É uma dica muito legal, porque tem muita gente que me pergunta isso aqui, viu? Diz, eu quero fazer os dois, eu posso fazer vários, tudo isso. Eu sempre digo, não é legal fazer isso, porque eles investem, né? Vão investir não, é investigar, né? Exato. Investigar se a pessoa. Então, gente, um processo só, não tem dois ao mesmo tempo. Então, em cima disso, vamos lá. A gente perguntou, você tem um programa de Prevention Nominees. Eu estou falando em inglês, né? Mas é Prevention Nominees. Então, pode explicar o que é Prevention Nominees e depois disso aqui me explicar o que são os processos de Ontário e Atlântica após disso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que acontece no Canadá é que a gente tem, né, o governo federal selecionando candidatos ali para se tornarem imigrantes no país, e as províncias, elas têm também autonomia de selecionar imigrantes na área econômica que vão poder dar o suporte de acordo com a necessidade de cada província, né? Então, assim, British Columbia tem as suas necessidades, por exemplo, aqui na área de tecnologia é muito forte, né, o processo de imigração para quem é da área de tecnologia. Alberta tem as suas particularidades, tem o seu processo focado em determinado grupo. Então, cada província, eles conseguem selecionar candidatos de acordo com a necessidade econômica daquela província, né? E nada melhor de quem trabalha no governo provincial e para entender a necessidade da própria província. Então, o governo liberal, o governo federal, né, que é o governo liberal hoje, Uhum. federal, ele para as províncias também selecionarem candidatos para se tornarem residentes permanentes. E eles têm uma cota anual, claro, então tem que cumprir aquela cota. E de uma certa forma, cada província, de acordo com a sua necessidade, criam categorias, né, dentro dos processos de imigração ali, para selecionar esses candidatos de acordo com a necessidade. Então, vou dar um exemplo aqui da nossa província de British Columbia. Por favor. A categoria, por exemplo, específica, né, que vai cuidar de aplicantes da área de tecnologia. A gente tem uma categoria específica para algumas pessoas que completam mestrado, doutorado, de uma lista específica de programas. A gente tem, inclusive, Liz, uma categoria que dá o suporte a pessoas da área de hospitalidade e turismo, né, e outros serviços. Legal. Comida, caminhoneiro. Então, assim, é de acordo com a necessidade da província, eles vão criando nessas categorias. Lá em Ontário, a gente tem, né, categoria específica ali, por exemplo, para profissionais da área de trades. A gente tem categoria também, né, daquelas pessoas que têm a proficiência na língua francesa, porque em determinadas áreas de Ontário, o francês, né, de uma certa forma, é predominante também. Então, cada província vai criar os seus processos, né, as categorias do seu processo de imigração, de acordo com as necessidades. E depois que você é nomeado por essa província, a gente faz a parte federal. Ou seja, a província fez a seleção,
a avaliação do seu perfil, te deu uma nomeação provincial e agora a gente vai fazer a parte federal. Então, a parte federal, eles vão fazer aquela validação final do seu perfil, né, da parte de admissibilidade no país. Vão avaliar a parte médica, a parte do background check, a parte do criminal check, para ter certeza que a pessoa, né, não tenha nenhum problema para ser admissível no Canadá como residente permanente. Então, o processo Então, se eu, são muitas para muita gente. eu vou tentar entender. Você me disse se eu entendi direito, viu, gente? Eu sou micuca aqui, ó. Eu tenho que entender as coisas, eu faço a repetição. A província, se você disse, por exemplo, British Columbia, eles pedem pessoas, quando você está falando categoria, você está falando negócio do NOC, que é o número oficial, é o NOC, é isso, tem o número 2173, 22, eles colocam lá no site do governo deles para dizer a categoria que eles querem, está tudo escrito lá, as pessoas podem ver? Tá. Alguns processos são mais straightforward nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a província de British Columbia que tem esse processo tech, né, de tecnologia, eles têm uma lista específica de 29 ocupações, né? Então, assim, a gente tem essa lista específica. Eles mostram lá, ok. Exato. E daí a gente tem, né, a classificação dentro dos NOCs, né? Nós temos as classificações de nível das ocupações. A gente tem o nível 0, que são as ocupações gerenciais, o nível A, que são as profissionais, né, algumas profissões regulamentadas, por exemplo, o nível B, que também é considerado skilled worker também. Depois a gente tem a entry level, né, as semi-skilled workers, que são C e D. Então, é dentro dessas classificações que os governos provinciais fazem esse plano realmente. Entendi. Então, quer dizer que... e se não está, não pode aplicar. Bom, toda profissão tem um código, né? E se o seu código não está dentro daquele grupo específico, você não atendeu aos outros requerimentos, não tem como fazer o processo. Você tem que olhar outros lugares que realmente tem essa profissão. E se a gente olha as profissões hoje em dia, tá? Já tem muitos anos que vocês trabalham com isso, hoje em dia, 2021, quais são realmente, em vários lugares no Canadá, que estão pedindo mais? O que você sentiu do mercado no tempo dessa pandemia que está acontecendo, as profissões que eles pedem mais? Bom, dá para dar uma ideia, mais ou menos? Algumas áreas, sim, com certeza. Tecnologia, né, com certeza. Áreas de engenharia, construção civil, por exemplo, é algo que tem crescido bastante. A gente tem bastante oportunidades, até mesmo na área administrativa. Antes, né, da gente começar a live, eu estava, inclusive, avaliando com o cliente aqui, mostrando a quantidade de vagas na área administrativa. Tem, sim. Hoje, então, incrível, né? É uma área que tem bastante demanda também. A área de hospitalidade voltou com tudo agora, depois da pandemia. Então, assim, tem várias ocupações na área de hospitalidade, por exemplo, cooks, né, no Canadá, cozinheiros, chefes de cozinha, tem uma demanda muito grande agora. Então, tem bastante oportunidade de trabalho, muitas áreas, né, tem vagas, um número maior do que outras, mas de uma forma geral, serviços, tecnologia, engenharias, trades também, né? É uma área que tem bastante demanda e tem pouca disponibilidade de profissionais aqui. Então, assim, acho que a gente tem um range, né, bem interessante. Um range muito grande. De opções. Mas aí, de novo, eu sempre me coloco meio assim. Eu sou cozinheiro. Eu fiz um curso aqui no Senac. Não sei se você conhece esse curso do Senac. É um curso que abrange talvez um ano, curso 8 meses de curso. Ele entraria nesse processo, faz com curso pequeno? Bom, por exemplo, a profissão de cozinheiro não é uma profissão regulamentada, né? Então, sim, você precisa de uma licença específica para poder atuar aqui. A não ser que aquele cargo específico, empresa, esteja procurando alguém que tenha essa certificação de Red Seal, né? Mas, em linha geral, você não precisaria, a não ser que seja um requerimento da empresa. Então, se você tiver, de repente, uma oferta de trabalho nesse sentido, a gente vai poder avaliar quem é o empregador, o que eles estão te oferecendo, quanto eles vão te pagar, aonde eles estão localizados. A gente pode ter a possibilidade, de repente, fazer um processo provincial, a gente tem a possibilidade, de repente, fazer um processo de sponsorship. Então, a gente tem essas possibilidades a partir do momento que você tem ofertas de trabalho.
E nesse caso, é fácil de conseguir um visto de trabalho? É que eles conseguem oferecer esse tipo de visto? Depende, né? E aproveitando, né, que muito do seu público aqui são pessoas que estão aprendendo francês, Francês? a gente tem um programa do Francophone Mobility, que é um programa muito interessante para aquelas pessoas que já têm um francês intermediário e de repente têm uma oferta de trabalho. É um processo bem facilitado se você tiver uma oferta de trabalho aqui no Canadá e você já tem a proficiência intermediária no francês. A gente consegue Opa! trabalho aí, né, no processo que a gente tem. Então, assim, é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que vão aprimorar o francês ou já têm o francês a um nível intermediário. E, claro, Então, quer dizer, desculpa, quer dizer que um candidato que realmente ele tem o inglês e em cima ele mostra que tem o francês, ele seria um candidato extraordinário. sim, exatamente. Viu, gente? E se ele só tem francês? Se ele tem francês e o inglês é menor? A gente tem boas possibilidades, a gente tem, né, a possibilidade através aí, por exemplo, do processo da província de Brunswick, a gente tem as possibilidades através do processo do French Speaking, né, de Ontário, a gente tem a possibilidade de repente conseguir uma oferta de trabalho fora da província de Quebec, né, que seja naquela classificação lá de NOC 0A ou B, e aí a gente consiga o visto de trabalho através do programa do Francophone Mobility. Então, assim, é um leque de opções, né, relativamente grande, e a gente sempre vai considerar que essa questão de proficiência de língua é fundamental no processo. Então, Né? Assim, é raríssimo o número de pessoas que você vai conhecer que conseguiu se sair bem num plano de imigração sem a proficiência de língua. É raríssimo. A não ser que a gente esteja falando, não sei, de suporte familiar, né, de trazer esposa. é outra história. Outra história. Mas na área econômica, proficiência de língua é fator fundamental. Então, quer dizer que Ontário, como você está falando, tem um programa piloto para as pessoas que querem entrar nas comunidades francófonas. Então, e os requisitos são iguais do outro? Eles pedem mais o quê? Se você quer fazer o programa do Ontário. No caso de Ontário, ele não é um programa piloto, tá? Só corrigindo essa questão aí, ele não é piloto, ele é um programa que já existe de uma certa forma permanente ali dentro das categorias da província, e ele é um programa que ele é vinculado com a Express Entry. Então, assim, ele gera oportunidade de você, através da Express Entry, ganhar pontos adicionais com a nomeação provincial. Então, esse programa de French Speaking Skilled Worker, ele é uma categoria excelente para quem tem aí a boa proficiência no francês. E são duas categorias, quer dizer que ele aplica pelo Ontário, Ontário aceita ele e aí ganha mais pontuação para entrar no Intro Express, é isso? Tá, a gente geralmente vai começar pelo Express. Express da província. O processo provincial ao Express Entry. Mas Entendi. Então é tudo aí ligado. Exatamente. Bem bacana, viu? E a mesma coisa com o Novo Brunswick. Bom, no Brunswick a gente tem, né, a categoria para quem tem a proficiência aí intermediária no francês também. E eles têm um plano de imigração próprio deles, né, que na verdade ali você tem que ter uma oferta de trabalho, ou você ter feito uma visita exploratória, ou, né, de uma certa forma você está ou não, porque na verdade você tem que apresentar para New Brunswick todo um plano, né, que você vai se estabelecer lá. Então você tem que trabalhar junto com a província em fazer esse plano, mostrar, né, qual vai ser o seu plano de carreira, qual a sua ideia de cidade onde você vai se estabelecer, o que o mercado de trabalho, né, funciona para você ali de acordo com a sua profissão. Então, de uma certa forma, a província de New Brunswick, eles, né, para início de conversa, New Brunswick, a língua oficial é inglês e francês. Francês. Província no Canadá que oficialmente tem as duas línguas como língua oficial. E a única, né? Então, eles querem realmente fazer essa seleção, né, dos candidatos aí de forma adequada e fazer a seleção daqueles candidatos que realmente querem se estabelecer ali na província e, né, vão se estabelecer através desse programa aí para quem realmente fala francês.
Com todos os clientes, porque eu sei que vocês já mandaram muito cliente, mais que 10 mil, né, que eu estou sabendo. As pessoas escolhem mais o que, você acha? Eles vão mais no oeste, o oeste eles ficam um pouco com medo, e por que seria assim? O que você acha? As pessoas são mais assim resistentes para o oeste do Canadá porque é muito frio? Como é? Ah, Ou não conhece? de uma certa forma é bem dividido. É claro que as províncias de British Columbia e Ontário hoje são, né, o São mais requisitos, né? topo da lista. Talvez pelo número, né, de oportunidades nessas províncias também. Muitas pessoas às vezes, né, se atentam em muito a essa questão custo de vida, né? O custo de vida numa província como British Columbia, Ontário, principalmente se a gente está falando das grandes cidades, Toronto e Vancouver, é geralmente mais alto. Mas em compensação pode ter um número maior, né, de oportunidades de trabalho também. Então acho que varia muito, mas ainda a concentração, né, tá entre essas duas províncias aí, British Columbia e Ontário, mas o Atlântico tem tido uma procura bem alta também. E muitas pessoas não têm medo do frio, de repente já tiveram uma experiência e acabam se adaptando muito facilmente aí com a neve, né, durante o inverno. Que está chegando já, né? Está chegando já. Até E agora que você está vendo o quê? Você acha que está aumentando, está melhorando? Então realmente o governo está querendo aceitar muita gente para 2023, 2022? Como que está a conversa do governo sobre imigração? Bom, nós tivemos aí, né, eleições agora em setembro, e daí nós tivemos também, né, a troca do ministro de imigração, assim como outros ministros ali também do governo, que é normal, né, de acontecer. Sim, sim, sim. Ocorreu, mas a gente ficou no que a gente já estava, né? Então o governo liberal continuou no poder nas mesmas condições. O lado bom é que a gente já tinha um plano de governo na área de imigração especificamente, mostrando qual era, né, a perspectiva do governo e a necessidade, e eu repito isso, necessidade do governo de receber os imigrantes aí nos próximos anos. Então, com a pandemia, a gente teve aí um número grande, né, de imigrantes que não puderam vir para o Canadá ainda, e de Sim. certa forma a expectativa é que agora, com esse novo governo formado, com a reabertura da fronteira, hoje nós tivemos aí, né, um anúncio, inclusive, de que, né, a Coronavac vai ser aceita aqui no Canadá também para entrar, para se tornar. Uai, gente, coisa boa. Exatamente. Então, assim, a gente vai melhorando o cenário para que novos imigrantes possam chegar aqui no Canadá também, né? Então, de uma certa forma, Lizzie, a continuidade do plano de imigração, e inclusive de acordo aí com o que o governo liberal já conheceu recentemente, é que ele continua ambicioso e ele tende a crescer, né? Então, de uma certa forma, para aquelas pessoas que estão agora começando o plano, já estão no meio do caminho e talvez, né, ficaram um pouquinho ansiosos aí durante a pandemia, porque as estavam andando como era antes, fiquem confiantes. Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva de dar continuidade aí no plano de imigração ou de iniciar agora e continuar criando essas oportunidades para vocês estarem aqui e se tornar um residente permanente quanto antes. Justamente. Eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, aí você pode me falar, que eles dizem que até 2023 estão precisando mais ou menos 1.200.000 pessoas. É verdade isso aqui? Então é muita gente que estão precisando. Sim. Então aquele que realmente tem esses requisitos, que aí pode entrar com o corpo plano, só precisa de estudar o idioma, aí o francês que ajuda você a sua pontuação, o inglês, dependendo onde você vai, né? Isso aqui é muito importante, eu estou aqui para isso, viu? E ele está lá para ajudar vocês no seu processo. Então, vamos continuar. Muita gente pergunta, eu preciso de quanto para investir nesse processo? O dinheiro pesa muito, né? Porque você sabe que o dólar canadense é mais ou menos 4,20, 4,30, né? Por um dólar é 4,20, mais ou menos, isso? É mais ou menos isso. Depende das... Não, mesmo mas assim, tá? Então, e aí as pessoas não querem investir. Investe de vez, como que tem que comprovar? É uma coisa que as pessoas me perguntam muito e ficam um pouco ansioso por causa disso. Sim, e nós temos que considerar que, né, sempre que eu converso, por exemplo, com os meus clientes, eu sempre tento entender assim, olha, qual é a sua disponibilidade financeira para a gente, inclusive, trabalhar
com algo que funcione dentro do seu orçamento, né? Sim. Para aquelas pessoas, né, que ainda estão começando o planejamento financeiro agora, é importante ter essa ideia realmente, né, do valor, saber se de repente for, né, fazer um plano de estudo, quanto isso pode custar, quando deve se iniciar o processo ali de aplicação. Então, a consulta é justamente isso, é entender onde você está nessa parte financeira, o quanto você precisa, e daí a gente tem uma ideia do tempo também, né? O plano de imigração em si, Lizzie, ele vai depender do perfil de cada pessoa e, claro, o custo Sim, claro. que a gente trabalhar em cima disso, né? Então nós temos, por exemplo, o plano de Express Entry, é um plano interessante, porque o custo, né, do processo ali, a parte da comprovação financeira, é uma forma de você mostrar que você tem a reserva e que você vai chegar aqui e você vai usar essa reserva para começar a sua vida, né, pagar as despesas iniciais. Só que não quer dizer que você vai gastar tudo isso ao mesmo tempo. Isso. Então, por exemplo, no caso de duas pessoas, né, boa parte dos clientes são casais. Então, hoje a gente está falando em torno de 16.449 dólares canadenses. Agora, se a gente vai falando de estudo, o estudo ele vai exigir mais. Por quê? O estudo, você vai ter que apresentar a reserva financeira para você se manter ali, você e sua família, então, de acordo com o tamanho da família. E você tem que apresentar o valor também para você pagar o que a gente chama de tuition fee, ou seja, né, o valor ali, a anuidade que você vai pagar no seu programa educacional. Então, o programa de estudo ele pode ser um pouco mais caro. E a gente tem programas de investimentos, né? Nós temos aí pessoas que já têm esse perfil empreendedor, querem de repente abrir uma empresa, aqui no Canadá também tem a disponibilidade financeira para isso. Então a gente tem esse programa de investimentos, tem programas aí que são um pouco mais em conta, tem programas que você vai precisar de um investimento bem mais alto. Então, de uma certa forma, a gente vai entender o perfil de cada cliente, discutir essa questão dos custos e do tempo envolvido ali também para você se planejar. E é justamente por isso que a gente oferece, né, além do Esse serviço. suporte na área de planejamento financeiro também, que as pessoas inclusive já podem, né, até incluir na hora de fazer o agendamento ali da consulta de imigração, incluir esse pacote que cubra o planejamento financeiro também. Entendi. E esse valor que você está falando tem que ser líquido ou pode ser comprovado, por exemplo, bens, uma previdência, coisa assim? Eu sei que não precisa entrar todo esse detalhe, mas tem que ser líquido ou tem coisa que você pode apresentar em imóveis, coisas assim? Quando a gente está falando de valores que você precisa como valor mínimo, você tem que ter disponibilidade disso, né? Então você não pode dando que, enfim, você tem um apartamento que o apartamento custa tanto. Não, o apartamento ele é imóvel ali, né? Você só tem o valor do apartamento se você vender. Então eu não posso estar considerando isso. Entendi. Tem que... Você não vai ter o dinheiro rapidinho assim, né? Na hora que você vai precisar. Exatamente. Então a gente tem que considerar sempre o que você tem líquido, o que você tem disponível. Então, o máximo possível que tem que ter. Aí, depois, assim, que eu tenho aqui algumas perguntas. Qual o idioma necessário para aplicar para o Intro Express? Você falou. E que é o segundo idioma oficial pode ajudar. Então, me fala um pouco essa questão da importância do francês hoje em dia. Que antigamente não era tanto assim, não. Eu lembro que na época eles não focavam tanto na questão do francês. Por que mudou essa questão que estão precisando mais pessoas para falar francês? Bom, o francês é uma das línguas oficiais do Canadá, assim como o inglês, né? E o que acontece é que boa parte das províncias não tem muitas pessoas que falam francês, né? Muitos canadenses que moram aqui no Canadá, inclusive, apesar de estar Verdade. na escola, não falam francês se moram numa província como a nossa, como Alberta, Saskatchewan, por exemplo. Então, de uma certa forma, uma forma de motivar as pessoas aprender francês, falar francês fora da província de Quebec, olha que legal do governo isso, né? Motivar o crescimento de uma língua oficial no país. Eles criaram a possibilidade de, dentro do Express Entry, as pessoas ganharem pontos adicionais se elas tiverem a proficiência nas duas línguas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa tiver, por exemplo, já a proficiência de inglês lá, vamos falar porque de repente o inglês seja a língua mais falada aí, dentro da Express Entry, dependendo da proficiência que nós tivermos no francês,
a gente pode adicionar dentro da Express Entry até 74 pontos. É muito ponto, é bastante ponto. É um divisor de... Incrivelmente. Tá. Então, as pessoas têm que se concentrar nisso. Então, a dica maior de você é realmente as pessoas correndo atrás do idioma. Porque as pessoas, eu sempre falo com eles, às vezes eles têm toda essa qualificação, têm idade, tudo isso, mas se você não tem idioma, como que você vai trabalhar? Como que você vai viver em um país que não fala seu idioma? Sim. É muito difícil, é muito difícil. Então, as dicas suas seria o quê? O que você... depois a gente vai olhar as perguntas de vocês, gente, não se preocupe. Qual é a dica que você daria aos clientes, as pessoas, os futuros clientes que você vai ter, com certeza, tá? Como que deveria se preparar? O que é o melhor caminho para eles hoje? Ele está aqui no Brasil, ele está querendo ir, ele tem essa garra de ir embora, mas ele não sei para onde começar. Bom, o que eu recomendaria é ter uma consulta com a gente. A gente precisa entender qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo, qual é a sua disponibilidade financeira, como você está na questão, né, em termos de proficiência de língua, para a gente entender quais são as possibilidades e, entendendo as possibilidades, qual é o caminho ou os caminhos, né, que nós vamos ter disponível e, de uma certa forma, acompanhar você nesse planejamento. Então, a gente trabalha, Liz, às vezes com cliente que está pronto para começar o plano agora. Mas eu também trabalho com clientes que às vezes vêm, fazem essa consulta inicial e daqui 1, 2 anos o cliente volta e fala: volta. Isso dever de casa, isso aqui é para começar. Então, super recomendo fazer essa consulta inicial para vocês conhecerem as necessidades específicas do seu plano, trabalhar em cima disso, ter foco, né? E de uma certa forma economizar tempo e dinheiro no seu processo. E a consulta é uma consulta realmente individualizada. A gente time maravilhoso aqui de consultores, eu estaria disponível aqui também para dar todo esse suporte para vocês. E nosso time de marketing, né, que trabalha por trás aí das mensagens, dos vídeos e tudo mais, eles também são excelentes e estão sempre respondendo as perguntas, né, que vocês coloquem nas nossas redes sociais. Então, vocês recebem esse suporte, mas na maioria das vezes essas perguntas podem ser tão específicas que só mesmo uma consulta completa para a gente entender e traçar esse plano junto com vocês, né? E na parceria que a gente tem, Liz, a gente consegue, inclusive, oferecer, né, um desconto aí para aquelas pessoas que estão indo e querem fazer o agendamento. Então, o agendamento é feito diretamente, né, na nossa página da Invisa Immigration. Eu vou colocar para vocês aqui. E eu vou colocar também o cupom para aquelas pessoas que querem fazer o agendamento. Vão receber um desconto aí de $5 na consulta de imigração. Então, de uma certa forma, é uma ótima oportunidade para fazer o agendamento já, né, com desconto e começarem a trabalhar em cima do plano. Vou colocar aqui para vocês a nossa página. E vocês também, né, podem sempre estar checando aí na nossa página aqui do Instagram também. Tem um link ali que vai direto para a nossa página. E falando no pessoal do marketing, a Bia, que trabalha com a gente, já colocou ali também. Mas eu acabei de colocar aqui para vocês. Pronto. E eu vou colocar aí também o cupom que vocês podem colocar na hora do agendamento, que é o Clican. Clique Canadá. É o Clique Canadá ou Clican? Não, é Clique Canadá. Clique Canadá com 2C, @ eu acho que é Visa, ivisaimigração.com, uma coisa assim. Sim. Eu não sei exatamente, não. O marketing tem que saber melhor que eu. E eu vou colocar qualquer coisa, se não for depois, conversa com o nosso time, eles corrigem. Mas eles me mandaram um código com 2 Cs. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 2 Cs. Mas aqui é o seguinte, 2 C. Se ele escrever, pode entrar no Instagram do Clique Canadá também, né, para falar com a gente. A gente vai ter um curso de francês que vai começar agora, novo. Se ele não sabe nada de francês, viu? A gente vai ter um lançamento agora, dia 29 de novembro. É um curso tudo online. Então, presta atenção lá no Instagram, segue a gente no Instagram, segue também o Visa no Instagram, que estão junto com a gente. E aí você vai ver o curso de francês para poder melhorar. Eu tenho vários alunos que têm inglês já,
estão querendo fazer o Process Express Entry para aumentar a pontuação, estão fazendo francês, certo? Então, é bom para se preparar. Então, o curso vai ter o nível P2, que é o nível que você precisa que é o intermediário avançado. Então, dia 29 vai ser uma semana, rumo ao Canadá, francês para migrar, certo? Que vai começar. E mais uma coisa que eu quero falar, que eu quero continuar. Tem algumas pessoas que têm pergunta aqui, né? A gente, vamos olhar aqui rapidinho, não sei se você está vendo aqui, Ilmir. Tem uma menina que perguntou aqui, deixa eu ver. Você seleciona aí, você quer que eu puxe elas aqui? Ok, clique Canadá, @visaimmigration.com, que colocou aqui a Bia. Aqui já, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pessoa que está perguntando aqui. Bom falar inglês básico, atualmente, sou no rumo de construção civil. Tenho experiência em pintura, azulejista, também motorista de CNH, categoria do qual a chance de migrar. Bom, então, ele é... área de uma área interessante, né? Então, assim, tem uma certa demanda, tem muitas empresas que buscam profissionais aí fora do Canadá, e dependendo da oferta de trabalho que a pessoa tiver aqui com uma empresa canadense na área de construção civil, talvez inicialmente a proficiência básica aí não seja um problema, então pode ser uma boa oportunidade se tiver uma oferta de trabalho. Deixa eu ver se tem outra pessoa que está perguntando aqui. Tem que baixar, porque tem muita gente que entrou. Essa live tá ótimo. Tá muito bom, gente. Tô gostando de ver todo mundo aqui, fazer pergunta aqui. Pode fazer pergunta aqui. Nosso especialista está aqui para poder ajudar vocês. Bom, acho que... Então... Acho que eu não entendi, não. Quanto seria... Corta um pouquinho. Consegue... Eu estou ouvindo, mas cortando um pouquinho. Pode falar de novo? Falo. Aqui coloca... E falar o quanto... E qual é o plano que você vai fazer para a gente saber quanto você vai precisar. Então, o que tem que ser Tá me ouvindo? Eu não consigo te ouvir. Agora tá me ouvindo? Consigo te ouvir. Porque tá com problema com... Acho que tá um problema com o fone. Então eu não entendi nada. Mas não tem problema. Se o pessoal entendeu, tá ótimo. Tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta aqui. Em Quebec, tem alguns cursos de faculdade particular que estão abrindo exceção para o PGWP. Sabe dizer quanto tempo de PGWP é concedido? De acordo com a duração do programa. Tá? Então, a duração do programa. Exato. Geralmente, se o seu programa de um ano, você vai ganhar um PGWP de 1 ano. Se o seu programa de 2 anos ou mais, você pode ganhar um PGWP. E para você quer ficar orientado sobre a educação, entre a gente tem um time maravilhoso da área educacional e com escolas pessoas que querem, né, mesmo sendo aí algumas escolas do PGWP, oportunidade de contato com alguém que pode ajudar o processo de aplicação. Tem alguém que está perguntando há quanto tempo que demora para ter um visto permanente? Varia muito. Processos hoje, o processamento é de 6 meses, a gente pode chegar até 3 anos depois que você... Então, depende muito do perfil. E para ter um visto de estudo? Visto de estudo no Brasil
Tá demorando um pouquinho, né? Mais uma notícia. O Brasil agora ele do Student Direct, uma categoria específica. A gente tem um projeto agilizado. Então tem que atender alguns mas algumas pessoas requerem fazer a aplicação do visto no Brasil mais ágil através do. Muito bom. Tem mais pergunta aqui? Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Tem mais coisas que você está vendo aqui? Eu estou olhando aqui, eu não estou vendo mais perguntas. Tem mais perguntas, gente? A Carla colocou pra gente aqui, a gente está em inglês no Brasil. Conversa com o nosso time. Hoje, algumas escolas ainda continuam oferecendo até programas, né, online. Canadense, você pode estar, de repente, também. E para vocês que estão na língua francesa, com certeza aí, é uma ótima oportunidade, pagando, né, o valor aí em real, que vai custar muito tempo, ir para cá e aprender o francês aqui, vocês conseguem o que vocês querem. Rapaz, eu tenho dificuldade de te ouvir. Tá me ouvindo direitinho, você? Sim, consigo te ouvir. Eu que tenho dificuldade de te ouvir. Eu acho que... aqui no Brasil, muito difícil conseguir estágio, porque eles estão exigindo muita coisa para os estudantes, né? Uma pessoa que falou aqui. Fora disso aqui, não sei se tem mais coisas, sou formada em turismo. Ela falou, sou advogada e tenho chance? Bom, a gente tem que analisar o perfil completo, né? Mas o fato de já ter uma formação educacional já é um ponto positivo. Temos que conversar sobre os outros fatores para a gente analisar. E o povo tem que entender, viu, gente? Aquele que faz parte do conselho, né? Que é uma ordem, né? Que são advogado, dentista, enfermeira, engenheiro, tudo isso. Não quer dizer que você vai conseguir na entrada e trabalhar na sua área. Você pode virar técnico, não isso você pode virar técnico. Enfermeira, não. Ele tem que realmente fazer outra coisa até receber a socorro, né? Que eu acho que é assim, né? Que eu conheço bem o processo de Quebec, é assim. Mas as pessoas têm que entender que quando você faz parte do conselho, é um pouco mais complicado trabalhar na sua área, porque você não vai poder assinar nada. Não é isso, Leo? Sim, mas ao mesmo tempo existem ocupações, Lisa, que são próximos, né, dessas profissões regulamentadas que de repente você já consiga atuar. Então, um exemplo, vamos dizer que você tem experiência como advogada, você pode de repente estar trabalhando aqui, né, como um assistente legal, ou seja, fazendo, né? Legal. Isso mesmo. Vai ser um advogado, não vai ser um paralegal, mas ao mesmo tempo você pode estar dentro da sua área e a empregabilidade, né, de uma certa forma é boa também. Então, a gente sempre analisa essas questões, né, junto com cada cliente para entender o seu desejo profissional. Tem pessoas que às vezes acabam, né, não querendo seguir na mesma área de profissão. Já tem, né, o nosso time de carreiras aí também, o Talent Hub, que dá esse suporte no momento de transição também, se a pessoa decidir fazer essa transição. Então, eu acho que existem ótimas oportunidades para você no registro profissional, mas existem oportunidades também em profissões que são próximas, né, da sua área de formação, se for uma área ali que exige o registro profissional, e de repente você pode estar atuando e tem uma demanda boa também no mercado de trabalho. Justamente, uma boa forma de começar talvez uma nova carreira também, né? Aquele que querem começar tudo de novo também. Exato. Então, eu acho que é isso. Gente, mais uma vez, a gente vai terminar aqui. Foi muito legal, muita gente apareceu aqui. De novo, segue o Invisa Immigration, que eles têm vídeos no YouTube, eles têm muitas informações, é bem legal, eles sempre fazem algumas lives, então segue eles para ter mais informação de imigração. Imigração, gente, não é uma coisa fácil, então tem que entender bem como funciona, porque você pode errar muito, e é muito frustrante que você erra. Então procura um profissional, então procure Invisa Immigration, que ele vai ajudar
procure Lise para ter o curso de francês, né? Que vai começar agora em novembro, no final de novembro. Vai ter promoções para você, então segue a gente. A gente sempre bota lá pergunta no Instagram do Clique, se você tem algumas perguntas a mais sobre imigração, sobre o curso de francês, sobre isso, para poder ajudar vocês. Então, busca os profissionais que é melhor, porque às vezes fazer sozinha pode ser bem frustrante. Então, não é isso que a gente quer de vocês. Vale a pena, gente, investir. Se é isso que você quer na sua vida, uma mudança, você vê, Leomir é um sorriso lindo que ele tem aí, ó, feliz da vida que está no Canadá, está super bem. Então, vai ser igual para você, só precisar trabalhar para ter. Nada a vida se faz sozinho. Então, tem que trabalhar para ter aprender um idioma e continuar essa caminhada. Não sei se você... Muito obrigada, Leomir, de aceitar meu convite. Adorei, foi muito boa a informação. E a gente vai continuar, né, se falando e fazer outras lives, se possível, né? Exato. Se você quer terminar alguma coisa, pode falar. Obrigado e mais uma vez pelo convite. A todos vocês que nos assistiram, sigam a gente aí, né, nas nossas mídias sociais, para vocês ficarem informados. Tem um time excelente aí que está sempre postando as novidades sobre imigração para o país. E nós ficamos aqui à disposição para ajudar vocês a fazerem o Canadá a sua próxima casa. Justamente. Vamos embora para o Canadá, gente. Embora! Obrigada, viu, querido? Tchau, tchau. Sim, fica bem. Fala tchau para todo mundo na sua equipe, viu? Uma equipe muito boa. Um abraço. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau.